Olá, hoje eu vou começar esse vídeo aqui contando uma história e eu vou te explicar meu plano para me aposentar até os 30 anos de idade, sendo que hoje eu tenho 25. Como exatamente eu vou fazer isso e através de quê? Mas antes de dizer, eu preciso contar uma história para contextualizar, porque essa ideia de me aposentar até os 30 anos não vem de hoje. Ali ó. Primeira tacada já foi uma. Vamos lá, a gente vai conversando enquanto eu jogo sinuca. Tudo começou, galera, quando eu tava na faculdade ainda. Eu não ganhava quase nada de dinheiro, era R$ 500 por mês que eu recebia na bolsa da faculdade ali, eu trabalhava dentro da faculdade. E aí teve um dia que eu tava almoçando, porque a alimentação era arcada pela faculdade, eu almoçava e jantava no famoso RU, restaurante universitário, várias faculdades aí tem, eu estudava em faculdade estadual, o ENF, lá em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Norte Fluminense. E aí eu costumava almoçar e jantar, e ali na faculdade viver com R$ 500 por mês, morando numa república, ou seja, dividindo apartamento com outras pessoas. E eu tinha aí, cara, eu já tava quanto tempo na faculdade? Eu entrei em 2019, eu tinha 21. Era 21 ou 22. Isso aconteceu em 2021 ou 2022. Exato. Eu tava almoçando numa roda de amigos e aí eles começaram a falar sobre aposentadoria, né? É difícil jogar quando a gente tá, é difícil jogar quando a gente tá falando, né? Não dá para se concentrar muito. Eles começaram a falar sobre a aposentadoria e me fizeram a pergunta: Bruno, e você? Quando você planeja se aposentar? E como eu já estava meio que aspirante do mercado digital, eu já estava ali namorando, né? Eu já estava fazendo algumas coisas também no digital. Eu tinha. A gente tinha acabado de passar por uma pandemia onde eu conheci mais profundamente o mercado digital. Eu já estava meio querendo sair da faculdade, sabe? Porque eu não me via mais como engenheiro de produção. Inclusive, vai ter ou já tem um vídeo explicando com mais detalhes isso, do porquê de fato sair da engenharia, são muitos fatores. E nessa fase eu respondi assim, cara, eu quero me aposentar com 30 anos de idade. Sendo que eu tinha 22, né? 21 ou 22 anos. E eles disseram uma coisa que eu fiquei pensando, matutando nisso depois. Eles falaram assim, pô Bruno, você tem quantos anos? Você tem 22? Mas faltam 8 anos só, né? Isso que me chama atenção. Porque, pô, cara, não é que o pessoal da faculdade não é inteligente. Pelo contrário. Eu vi muitas pessoas muito mais inteligentes do que eu. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo, não. Eu vi gente crânio, gênio demais lá dentro, QI altíssimo. Como eu ficava ali no prédio das engenharias, de exatas, ciências tecnológicas, pô, pessoal de física, pessoal de ciências da computação, eu tenho que aplaudir, cara, porque os caras são... deixei na boca aqui, ó. Os caras são crânio demais. Só que o problema não é falta de inteligência. Eu percebo que na faculdade, e não criticando quem faz faculdade também, porque eu acho que para várias áreas são necessárias, a faculdade o tempo passa diferente, né? Nesse mundo mais tradicional. Diferente do mercado digital, que é acelerado demais. Aqui tudo é muito corrido. Pô, para vocês terem ideia, eu comecei a ter uma liberdade financeira, geográfica, assim, dentro de um ano, praticamente. Porque quando eu comecei a trabalhar com design, beleza, eu comecei a ganhar um dinheiro ali no meio da pandemia e tal, cheguei a bater ali, começou a ter meses que eu comecei a bater mais de 10 mil líquido no bolso, mas eu comecei a ver dinheiro assim, e eu tô falando de dinheiro de verdade, tá, galera? De faturar milhão em pouco tempo, com 20% de margem de lucro, é dinheiro movimentando dinheiro de verdade. Eu comecei a ver dinheiro de verdade, assim, quando eu entrei pro dropship, quando eu montei loja online, quando eu comecei a vender produtos físicos, e não tô querendo fazer merchan desse mercado não aqui, tá? O que eu quero
mostrar para vocês é que isso aconteceu em o quê? Eu entrei em 2022 no dropshipping, 2023 eu bati o primeiro milhão. Em um ano. O que são 8 anos para o mercado digital? Bom, agora faltam 5, né? Agora faltam 5. Eu tenho 25 e essa meta continua. E falar para vocês, hoje, graças a Deus, eu consigo arcar muito dos meus custos de vida com renda passiva. Eu tirei a bola da boca. Com renda passiva, com rendimentos. Eu invisto muito, galera. Quem me acompanha aí nas redes sociais, quem me acompanha no YouTube, quem acompanha minha vida, meu estilo de vida, sabe que eu sou um cara que não é de ostentar muito. Falar pra vocês, eu sou bem desligado de bens materiais. É claro que, poxa, eu gosto também, né? Graças a Deus esse ano me mudei. Peguei uma casa muito legal, num lugar muito legal. Arquei ali, construí estúdio, 2 estúdios dentro da minha casa. Um para gravar vídeos pro YouTube, pro canal principal. Outro para trazer modelos, colocar produto. Enfim, é um estúdio só para as minhas lojas, para eu fazer criativos, imagens, ensaios fotográficos. Nossa, eu peguei essa gripe. E eu falo para vocês, cara, ainda que seja assim, ainda que eu tenha comprado e conquistado bens materiais, isso não é o mais importante. Quando eu entrei no mercado digital, a primeira coisa que eu colocava como meta é primeiro ajudar minha família. E eu errei a tacada porque eu não estou me concentrando. Primeiro ajudar minha família. Depois, se for gastar alguma coisa para mim, é com viagem, é com experiência, porque isso eu gosto de gastar. Depois disso eu falei, cara, tudo que sobrar, a maior parte do que sobrar, como eu não vou sair gastando, não vou sair torrando, eu vou investir. Porque sabia que antes mesmo do empreendedorismo, antes mesmo do mercado digital, a primeira coisa que eu comecei a estudar foi investimentos? Eu achava que eu ia ficar rico com investimentos, que eu ia mudar de vida, que eu ia me aposentar rapidinho. Até que chegou o pensamento, né? Caiu a ficha. Como é que eu vou viver de investimento se eu não tenho nem dinheiro para aplicar? Não é aplicando R$100 em ações que eu vou ficar rico. E aí eu comecei, de fato, no empreendedorismo, no mercado digital e comecei a ganhar dinheiro. Hoje eu aplico muito, galera. Muito. Falar para vocês, eu diria que até mais do que a metade do que eu tenho de lucro hoje no mês, eu invisto. Eu tenho hoje um assessor de investimentos, até porque eu não tenho tempo de ficar pesquisando sobre ações, sobre ainda mais renda variável. Renda fixa é muito fácil, né? Mas renda variável tem muita coisa que precisa de um estudo. Você tem que ficar ali, eu não tenho esse tempo. Então ações, criptomoedas, dólar, invisto em ouro também. Enfim, eu tenho uma carteira bem diversificada. E esse é o primeiro ponto. Primeira coisa. Eu vou conseguir me aposentar e eu digo mais. Nossa, velho, olha, não sei se deu pra filmar o que eu fiz aqui agora. Mas a bola tava aqui, eu matei ela ali e ao mesmo tempo foi a branca ali. Acontece. O que eu tava falando mesmo? O investimento, cara, isso é o primeiro ponto. Eu invisto bastante e através do investimento eu talvez consiga me aposentar até antes dos 30. Para você ver como o negócio é acelerado, né? Eu tinha botado a meta lá atrás de 30 anos, mas talvez consiga até antes dos 30. E Bruno, o que é aposentadoria para você? Aposentadoria é você poder escolher parar de trabalhar. É ter essa meta. Poder escolher isso. E como eu sou um cara que planejo ter família, né? Planejo crescer, planejo ter filhos, é bom nessa fase você ter esse poder, ter essa escolha, até para passar mais tempo com a sua família e deixar esse legado, né? Mas parar de trabalhar 100% aos 30 anos, você acha que eu vou? Não vou, cara. Pior que eu gosto de trabalhar, né? Pior que eu gosto. Porém, com certeza, eu vou ter muito mais tempo do que eu tenho hoje. Porque hoje eu sei, cara, que eu tô na fase de correr atrás. Eu tenho 25 anos. Eu tô na fase de trabalhar, eu tô na fase de investir. E quando chegar nos 30, eu quero ficar mais de boa. Ainda que eu tenha negócios, tenha empresas no meu nome, né? E tenho investimentos.
Só que vai chegar um momento, e tem chegado esse momento, que as empresas e os negócios passam a depender muito menos de você, do seu esforço, do seu talento, e mais da sua capacidade de gerir pessoas, de gerir equipe. Então hoje, graças a Deus e graças às pessoas que estão comigo também, no meu time, na minha equipe, seja no mercado de dropshipping, no mercado de e-commerce, que eu tenho também para alguns produtos, algumas lojas, estoque aqui no Brasil, seja para conteúdo, criação de conteúdo, aqui eu tenho um time que me ajuda nisso. E aí eu vou construindo esse caminho, tanto através dos investimentos, tanto através da gestão, um caminho onde eu vou conseguir ficar mais tranquilo. Agora, a pergunta que não é nem assunto desse vídeo é: será que vou parar de trabalhar? Eu acho que não, hein? Trabalhar é muito bom, galera. Eu gosto de fazer, eu gosto de produzir. Eu não vou parar nem de criar conteúdo. Pô, eu gosto muito de criar conteúdo. Vocês vão continuar me vendo aqui. Não quer dizer que eu vou... Ah, Bruno, você vai se aposentar, vai deitar numa rede, vai ficar dormindo pro resto da vida, não vai nem fazer mais... Não, eu vou continuar fazendo. Só que eu quero ter aquela segurança de saber que, pô, mesmo que a maioria das coisas der errado, tá seguro. Entendeu? Tá seguro. Essa é a meta. Até os 30 anos. E talvez eu consiga antes por conta disso. Um conselho que eu dou para você o digital é muito acelerado, como eu disse. Enquanto pessoas da faculdade acham que 7, 8 anos é pouco tempo para se aposentar, para falar isso, eu vejo que no digital é até demais. Mano, se isso aconteceu comigo em 1 ano, como eu disse, o que poderia acontecer em 8? O que poderia acontecer em 5? Entende? E outro ponto, invista, cara. Pegue o seu dinheiro, se você está começando agora a ganhar dinheiro no mercado digital, se você almeja ganhar dinheiro no digital, quando você começar a ganhar, e eu torço para que comece, eu tô aqui para ajudar vocês nisso, não pegue tudo, não sai gastando, cara. Ah, para mostrar, para ostentar e tal. É bom, você conquista, você muda a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso é certo. Mas cuidado, pegue uma parte também e invista. Você tem que pensar no longo prazo, você tem que pensar no seu futuro. Entendeu? A Bíblia diz o seguinte, lá tem um versículo de Eclesiastes que eu gosto muito, que diz assim, eu até uma vez compartilhei no meu Instagram: coloque seu pão sobre as águas, que depois de um tempo ele retornará para você. Em outra versão, uma versão mais atual, diz: invista seu dinheiro em bons negócios. Que com o passar do tempo ele retornará para você. E retornará muito. Muitos dos livros que a gente estuda hoje, né, ensinam isso, e isso já estava escrito há séculos na Bíblia. Inclusive escrito pelo rei Salomão, né, o cara que até o tempo dele ali foi o mais rico de todos. Eu pretendo até fazer um vídeo sobre isso, cara. É legal, é um assunto bom falar sobre o rei Salomão. Muita coisa para falar sobre ele. Se vocês querem, deixa aqui nos comentários e também me diz aí, eu quero fazer essa pergunta para vocês agora. Para ter essa liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, que de certa forma eu considero uma aposentadoria, quanto tempo você acha que precisa? Comenta aqui, Bruno, até os 30 eu quero bater essa meta. E comenta aí a sua idade também, para eu saber o tempo que você tem, né? Ah, Bruno, até os 35, até os 40. Eu quero fazer a mesma pergunta que me fizeram lá na faculdade, almoçando no RU. Escreve essa meta, coloca números, eu quero ter tanto investido, rendendo tanto. Coloca esse número, é muito importante que você seja bem específico. Eu fiz isso, tá? Em 2019 eu pensei no número que eu queria ter depois de 5 anos na minha conta do banco. E se passou 5 anos já. E graças a Deus eu consegui até mais. Coloca esse número, coloca uma data. E mira nisso todos os dias. Igual eu tô mirando nas bolas aqui da sinuca, ó. Última tacada aí pra vocês. Deixa a curtida. Deixa o like. Comenta, compartilha. Matei. Aí, ó, pra fechar o vídeo. E se inscreve no canal. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço.